O episódio começa mostrando uma família de alta classe. Uma menininha está triste porque o seu coelhinho de pelúcia rasgou, mas a mãe dela consola, dizendo que não dá para costurar porque vai ficar feio, mas dá para comprar um novo. Então a menina concorda, mas diz que agora quer um gatinho. A mulher vai para fora com os 2 sacos de tralhas que já não servem mais e joga dentro de uma espécie de lixeira. Assim que ela sai, aparece um cara bem suspeito. O estranho é que essas lixeiras têm dutos conectados nelas que as levam até containers de caminhões. Aqui já aparece o nosso prota. Ele está planejando invadir um local e parece que esse lugar é para onde vai as coisas que os burgueses não querem mais. Um guarda percebe que tem alguém ali e aciona o alarme. Não demora muito, já aparecem mais guardas. O rapaz, que ainda não sabemos, mas parece ser o nosso prota Rudo, joga uns sacos de lixos neles. Os guardas Nutellas ficam todos histéricos ao sujar as suas roupinhas. O ladrão de lixo sai pelo duto, mas não demora muito, os guardas o alcançam. E esse maluco é rápido, hein? Os guardas vão atirando sem parar e ele vai correndo e desviando de todos os tiros. Isso tudo porque o cara tava roubando lixo. Um tiro acerta de raspão em seu braço, mas ele consegue fugir. O ladrão de lixo sai pelo bueiro e não é que é o Rudo mesmo, ele consegue se livrar dos guardas e catar algumas tralhas. Rapaz, a diferença de ricos e pobres aqui é escancarada, tanto que tem um muro enorme onde de um lado tem os ricaços e do outro a ralé. 2 moças aparecem conversando sobre o ataque que teve no lixão da cidade. Elas desconfiam que é um tribal, que é como são conhecidos os moradores do gueto. Um homem está bem tranquilo encostado em uma árvore com um caderno na mão. As 2 fofoqueiras estão falando mal do pobre coitado, só porque aparentemente ele não é da burguesia, já que suas roupas não são igual a deles e aparentam estar sujas e gastas. Na biboca, Rudo vem descendo a rua. 2 caras estão comentando sobre ele, que ele é o ladrão de lixo e que seria bom ele parar com isso para não chamar a atenção dos apóstolos, que são os guardas da parte rica. Ele está ali bem de boa com suas tralhas roubadas quando chega uma menina chamada Tiwa, descascando ele. Ela não entende porque ele arrisca tanto a vida assim para roubar lixo. O prota diz que faz isso porque tem pena das coisas que os ricaços jogam fora, já que eles jogam muita coisa boa, e ele basicamente conserta e tenta ganhar uma grana vendendo. Em seguida chega uma tropinha fazendo bullying com o coitado. Eles chegam dizendo que ele está fedendo a lixo e que as mãos dele devem estar pior, já que ele nunca tira suas luvas. O que será que ele tem na mão, hein? Os caras não dão sossego e não param de infernizar o pobre coitado. Então eles tocam num assunto delicado, no pai de Rudo. Parece que ele cometeu assassinato e dizem que tudo ali estava bem, até o pai dele cometer esse crime. Ele vai se enfurecendo e só lança um olhar mortal e os caras borram as orbes e decidem deixar ele em paz. Tio, que parece ser bem legal, diz que acredita nele, que ele não é igual ao pai e que não teria coragem de matar ninguém. Ele fica todo sem graça e agradece ela. Tio achou o coelhinho uma gracinha e quando Rudo ia botar banco e dizer que pegou o coelhinho somente para dar a ela, a mãe dela aparece estragando tudo. Ele vai embora meio desacorçoado e chegando em casa, Recto, seu pai de criação, escutou tudo, tira mó sarro dele, deixando o coitado todo envergonhado. Recto o aconselha a ser mais direto e em seguida diz que quer saber tudo sobre a saidinha dele à tarde no lixão. Ele diz a Rudo que eles não estão tão mal e que ele não precisa se arriscar assim, como uma forma de agradecimento por ele ter acolhido o pobre coitado quando foi abandonado. Rudo diz que é só uma forma de demonstrar o respeito que ele tem por seu pai de criação, que toca no assunto da Tiwa novamente, deixando o prota irado. Recto percebe que Rudo está com um machucado no braço, que tema que não está, mas o seu pai vai fazer um curativo e trocar as ataduras das suas mãos. Curativo feito e agora sabemos por que ele vive com aquelas luvas. Suas mãos são todas machucadas, parece que foi seu pai biológico que fez isso com ele. Seu pai de criação explica as leis do local, parece que quem comete crimes graves é sentenciado à morte e jogado do abismo. Recto diz que o pai dele foi jogado lá, por isso ele diz que ele tem que cuidar bem do que importa para ele, mesmo no mundo ferrado em que eles vivem. Rudo sofreu bastante quando era criança por causa das suas mãos. As pessoas sentiam nojo e falavam muito mal dele por conta disso, sem contar que suas mãos eram pretas e vira e mexe doía muito. Isso estava acabando com o psicológico do coitado, mas Recto apareceu e lhe entregou as luvas, o que ajudou muito o prota, que tem uma dívida eterna com ele. Recto é gente boa e não larga do pé do coitado. Ele diz para ele entregar o coelhinho pra Tiwa no dia seguinte e tacar um beijão nela, porque senão ele vai acabar perdendo, já que ela é mó gatinha. Ele fica irado e diz para ele parar de ficar pressionando ele. Do lado de fora, o cara estranho do começo está ali novamente observando. Na manhã seguinte, Rudo tá lá, todo sorridente, se vendo no reflexo de um balde d'água. Aí vemos que ele está sorrindo porque Recto está esticando a sua cara. Mano, esse cara é da hora, tomara que ele não morra. Rudo criou coragem novamente e está atrás de sua paixonite, a Tiwa, para lhe entregar o coelhinho. Então ele começa a ter pensamentos sobre o abismo. Parece que lá é o lixão final, onde vai todo o lixo da cidade e também as pessoas que cometem crimes, inclusive seu pai. Ele tá ali refletindo e do nada a Tiwa aparece ao seu lado, questionando se estão jogando mais um condenado. Ele fica todo sem graça e diz que sim. Ela diz que é bom ver ele ali, já que ela nunca o vê andando à toa por aí. Ela diz que ele não gosta muito dali, porque a vista é bem feia. Ele afirma que não é diferente de nenhum lugar ali do gueto. Aí eu tenho que concordar com ele. Tiwa diz que construíram o gueto bem na borda do abismo para deixar bem claro que se andarem fora da linha serão jogados lá. Ela diz que não quer que isso aconteça com ele, e pode acontecer se ele continuar roubando o lixo dos ricaços e for pego. Ele diz que Recto falou a mesma coisa. Tiwa acaba dando uma bola fora, e diz que é porque ele também o ama, e por isso está preocupado com ele.
dele. Tila tenta dizer que não foi isso que ela quis dizer, mas já era tarde demais. O prota já está todo cheio com o que acabou de ouvir. De um jeito meio bizarro, ele entrega o ursinho pra ela, que fica muito feliz e diz que vai cuidar muito bem dele. Se controla, cara. Rudo não consegue conter a sua felicidade, sai correndo em disparada doido pra contar pro Hector o que aconteceu. Ele tromba com os apóstolos no meio do caminho. Ele levanta e continua seu caminho, doido pra contar pro Hector o que aconteceu. Mas não acredito, mano, o pior já aconteceu. Chegando lá, ele presencia Hector no chão, com uma espada cravada no peito e um cara em cima dele. Rudo vai pra cima do maluco, mas acaba levando uma no meio da fuça. O assassino pega o caderno de Hector e vai embora. Rudo vai em direção ao seu pai de criação, que nos seus últimos suspiros implora para ele fugir dali, mas o garoto não acredita no que está acontecendo e afirma que vai salvá-lo. Hector insiste e diz que só ele é capaz de salvar aquele mundo de merda. Não demora muito, os apóstolos o pegam em flagrante, acusando ele de assassinato, de ter matado o próprio pai de criação. Rudo tenta se explicar, mas a situação não é nada boa pro lado dele, só estava ele e Hector no local. Ele estava em cima do corpo quando os guardas chegaram, e ainda com todo o sangue dele na roupa. Vixe, mano, e o pior aconteceu. Rudo está sendo julgado e foi sentenciado à morte. Ele vai ser jogado no abismo como todo lixo. Ele ainda tenta se explicar, esbravejando que não foi ele, até que ele vê uma das únicas pessoas que acreditavam nele, deixando de acreditar, Tila. Tila reflete que acreditava nele, mas que agora sabe que ele é realmente filho de um assassino. A multidão segue gritando, abismo com a sujeira, e Rudo, num momento de raiva, começa a excomungar a multidão, dizendo que todos eles são sujos, que são os verdadeiros lixo da humanidade, que não têm vontade própria, que mesmo tendo olhos e ouvidos, são controlados pelas massas. Antes do ato final, ele vê o verdadeiro assassino observando a sentença, e é jogado no abismo. Enquanto cai, ele vai jurando vingança, dizendo que vai matar todo mundo. Rapaz, esse buraco é fundo, hein? Rudo não para de cair, e nessa hora eu fiquei me perguntando como ele iria sobreviver na queda. Mas parece que o abismo não é só o lixão, mas sim um portal para outro mundo. Ele acorda se perguntando onde está, e já começa a sentir o fedor estrondoso do local. Então, do nada, o lixo começa a se mexer, e uma criatura enorme e bem estranha se levanta. Rudo já reflete que ali não é apenas o lixão, mas sim o verdadeiro inferno. E o episódio termina com Rudo sendo acusado de um assassinato que não cometeu, sendo condenado à morte e jogado no abismo, o lugar que é um verdadeiro inferno, que ele vai ter que se virar nos 30 para sobreviver. Ele mal chegou e do nada já apareceu uma criatura enorme do seu lado, pronto para dizimá-lo. Após ser jogado do abismo como se fosse um lixo e jurado vingança, Rudo está refletindo sobre o povo da superfície, que eles nunca pararam para pensar o que acontece com a galera que eles jogam no lixão. Acredito que eles sempre imaginaram que ninguém sobreviveria a uma queda no abismo. No lixão, o Rudo está correndo que nem um doido, tentando escapar do monstro de lixo. E se já estava ruim, a coisa piorou. O monstro dá um rugido bem alto, convocando os amigos para dividir a refeição. E o prato do dia é o Rudo. O Prota está correndo e se perguntando o que são essas coisas, já que na superfície ele nunca viu nada parecido. Ele vai correndo no seu máximo, tentando escapar, mas acaba cercado pelos monstros e é quase devorado, conseguindo desviar no último instante. Ele fica sem saída, até que a pilha de lixo em que ele estava acaba desbarrancando com ele. Isso dá ele uma vantagem, mas o coitado está perdidinho. Ele percebe que o ar do local é horrível e decide que tem que vazar dali o mais rápido possível, atrás de um local seguro. Se é que tem algum lugar seguro nesse inferno, né? Rudo não está nada bem. Ele tenta seguir em frente, mas começa a tossir sangue e cai de cara no chão. O ar poluído do local está acabando com ele. Para piorar, os monstros de lixo estão descendo atrás dele. Um filme começa a passar em sua cabeça, o que vem é uma cena que ele não vai esquecer tão cedo. O de Hector morrendo na sua frente e ele não conseguindo fazer nada. De longe tem uma pessoa só observando o perrengue danado que o Prota está passando. Então ele começa a sentir uma raiva tremenda e algo nele muda. Como se fosse uma faísca vermelha corre em sua mão. Sua visão também muda, deixando tudo mais claro. Ele pega uma barra de ferro e quando o monstro o ataca, usando apenas uma mão, ele se defende do ataque do bicho. Mas a parada não tá fácil. Ele segue atacando sem muito sucesso. Os ataques dele não estão causando muito dano e quando os monstros de lixo acertam ele, acabam o jogando longe. E para piorar, não para de vazar sangue pela boca e pelo nariz do coitado. Seu poder aparentemente está aumentando. Dessa vez, quando apareceu as faíscas em sua mão, seus olhos também brilharam e o seu ataque dessa vez causou mais estrago, chegando a destruir 2 monstros usando apenas uma chapa de ferro. Ele tá meio acabado e não está aguentando a caatinga do local, mas vai ter que se virar já que está vindo mais um atrás dele. Ele começa a correr e o monstro dá um galope, causando uma onda de lixo enorme, jogando o Prota pra longe, que já está todo ferrado, e cai no pé da pessoa que estava observando ele. De início achei que o cara não ia ajudar, já que dá um bicudão no coitado que já está todo ferrado, mas ele acaba socando uma máscara na cara do Prota, que enfim consegue respirar mais aliviado. Ele agradece e começa a encher o cara de pergunta. O que é aquele lugar? O que são os monstros? Onde eles estão? O cara só olha pra ele e diz pra ele ficar quietinho, mas Rudo parece que é meio tapado e não para de falar, até que o cara perde a paciência e começa a gritar com ele. Ele diz que não estão no subterrâneo, mas sim na superfície, em cima do lixo que todos eles jogaram ali. Ele diz que as criaturas são feras maculadas, são monstros feitos de lixo e que são atraídos por barulhos e não adianta tentar eliminar eles com qualquer coisa, porque eles não morrem. E claro que com essa gritaria toda, chamaram a atenção dos
bichos. O cara fica irritado com o Rudo, mas a gritaria para ele até que foi boa, já que ele diz que deu uma relaxada. E esse maluco tem um guarda-chuva maneiro, hein? Do nada o troço começa a pegar fogo, o bicho vem pra cima e ele aponta o seu guarda-chuva que agora está top demais, e o negócio vai despedaçando o monstro. E a grande diferença é que a criatura não está revivendo. O maluco é brabo, hein? Depois que ele acaba com uma das feras aparece mais um monte, mas não faz diferença nenhuma. Ele vai aniquilando uma a uma, com um poder surpreendente. Além de ser bem rápido, o seu guarda-chuva é uma arma mortal. Ainda sobrou um monstro de lixo, esse solta uma meleca da boca, o maluco se defende com seu guarda-chuva, a meleca se esparrama causando explosões. E mano, esse cara é irado, hein? Ele usa um golpe muito top e desintegra o bichão com um poder enorme. Em pouco tempo ele cuidou de todos os bichos dali, então ele vai na direção do Rudo e vê que ele ainda está vivo. O prota, que ainda parece não acreditar no que viu, pergunta quem é ele, então ele tira suas máscaras e diz que se chama Andy e que é apenas um mero zelador, mas logo se arrepende de ter tirado e começa a passar mal por conta da carniça do local. Ele excomunga Rudo por fazer ele tirar a máscara e o prota cai desmaiado. Rudo está pensando no seu pai de criação e em um dos seus ensinamentos que aprendeu com ele, que se cuidar com muito carinho das coisas, de alguma forma elas criam alma e irão retribuir. Então ele acorda e vê que está acorrentado, ele começa a xingar Andy, que está puxando ele com uma corrente. Andy fica bravo, já que salvou a vida do prota, e ainda por cima está carregando ele depois que desmaiou. Rudo insiste que quer voltar lá pra cima. Andy diz que no momento não dá, e que lá é o que eles chamam de paraíso, e por enquanto não tem como chegar lá. Mas Rudo tá chato pra caramba e não para de insistir, já que Andy diz que por enquanto não tem como, então significa que deve haver alguma maneira. Ele começa a dizer que quer saber de tudo, dos poderes de Andy, saber de tudo sobre o local e por fim como chegar na superfície. Andy, já de saco cheio, diz que vai mostrar lugar pra ele. Ele arrasta Rudo até um local, larga ele lá e dá no pé, até que aparecem uns caras bem estranhos. Eles chegam perto do prota e por causa da roupa dele acreditam que ele seja um celestial. Ele diz que caiu do paraíso e pronto, os marmanjos ficam todos eufóricos, já que nunca tinham visto ninguém vivo de lá. Caraca, mano, esses caras me enganaram, hein? Eles ficam impressionados que Rudo esteja vivo, porque eles só acham os corpos de quem cai de lá. Então um deles chega perto do prota e parece que vai desamarrar ele. O prota chega a pensar que esses caras são bem legais, mas na verdade amarraram ele no baú do caminhão. Agora lascou. Esses caras vendem os corpos dos celestiais que caem do céu, mas nunca conseguiram vender um vivo, então acham que vão lucrar bastante. E o motivo de comprarem celestiais é porque o povo do lixão odeia eles, já que eles vão despejando todo o lixo deles lá de cima no povo ali de embaixo, deixando o ar poluído, o solo contaminado, criando até monstros por causa da poluição. E o prota até agora só se lascou. Os caras odeiam mesmo eles, hein? Um dos malucos diz que depois que vender ele vai assistir o que vão fazer com ele, mas diz que ele tá muito magrinho, então precisa se alimentar direito, porque um longo sofrimento o espera. E o maluco começa a dar lixo pro coitado do Rudo comer, até que o babaca bobeia com os dedos na boca do prota, que não perde tempo e já manda 2 pro saco, deixando-o só no osso. Agora o prota ficou possesso, hein? Ele começa a comer o lixo e fica irado por ficarem rotulando ele o tempo todo. Então aquela energia de antes vem novamente, só que dessa vez muito mais intensa. Ele arrebenta as correntes e já se prepara para fazer picadinho dos marmanjos. Assim como o guarda-chuva de Andy, suas luvas parecem ter algo especial. Andy está só observando de cima de uma montanha. Ele desconfiava que o prota tinha algo especial. Parece que eles têm o dom de dar vida aos objetos e utilizar o poder deles, bem como o Hector falava para ele. Os caras ainda não se intimidaram e vão para cima de Rudo. Eles acreditam que se imobilizarem as correntes conseguem deter ele, já que os Givers, como são conhecidos os seres que têm essa capacidade, precisam de um objeto para usar o seu poder. Até que eles conseguiram arrancar a corrente do Rudo, mas não adiantou nada. Ele pegou um pneu e já transformou ele. Todos ficaram impressionados, porque normalmente os Givers conseguem só com um objeto, mas no caso de Rudo são as luvas, então o que ele toca acaba virando uma arma poderosa. Ele acaba com a gangue rapidinho e quando ia dar cabo do último, Andy aparece segurando o braço dele para não mandar o doido pro vinagre. Ele volta a si e não se lembra do que acabou de fazer. Andy se desculpa, mas diz que precisou fazer isso para confirmar se o prota tinha realmente esse poder. Então ele diz que agora vai contar tudo daquele lugar para o Rudo, mas com uma condição, que ele faça parte da equipe dos zeladores. E Rudo, sem pensar muito, diz que não quer não. E o episódio termina com Rudo mostrando que tem um poder absurdo, mas que parece ainda não controlá-lo, já que depois ele não se lembra de nada. Acredito que Andy o ajudará nessa trajetória no lixão, que está só começando. E você, o que achou desse segundo episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Peço que se gostou já siga o perfil para não perder nenhum episódio e deixe um super like para nos dar aquela força. No lixão, um cara que também parece ser um Giver está falando com alguém. Esse alguém diz que encontrou uma pessoa com talento. Então descobrimos que a pessoa que ele está falando é o Ending, que está com Rudo em um médico bem bizarro. Ele diz que Rudo também vai ser um zelador e se despede. Nessa hora, Rudo olha com uma cara feia e diz que quem falou para ele que ele aceitou ser um zelador? Ending diz que ele não tem muita escolha e o prota insiste que tem que voltar para a superfície.
disse. Nessa hora o doutor, que é bem estranho, diz que ele teve muita sorte, porque se ele passasse mais um pouquinho de tempo respirando o ar da zona proibida, era vala na certa. O doutor bizarro completa dizendo que, para piorar, ele ainda cruzou com os sequestradores e diz que ele não teve sorte porcaria nenhuma, que ele deveria agradecer ao rapaz gentil que salvou a sua vida, apontando para o Ending, que concorda com ele. Em seguida, sem mais nem menos, ele diz que é uma mulher, que já acabou, e para eles darem o fora dali. Ao saírem da sala do médico, Rudo agradece Ending por ter salvo a sua vida. Em seguida, diz que precisa de um pouquinho mais de informações e que não tem tempo de fazer parte desse negócio de zeladores. Ending diz que achou que a parada do sequestro é mostrar para ele como as coisas funcionam por ali com os celestiais, e que se descobrirem que ele era um, ele tá lascado. O rapaz do guarda-chuva afirma que ele pode perguntar para quem ele quiser, mas ali a parada é outra e ninguém sai dando informação assim de graça. Em seguida, pede para ele o acompanhar. Os dois vão até uma lanchonete e Rudo está mandando ver num sanduba. Andin fica impressionado e pergunta quantos dias que ele não come, se bem que o prota vomitou um monte depois de dar uma de machão e comer aquele monte de lixo na frente dos sequestradores. Rudo fica impressionado com o local, ele imaginou que ali só havia lixo, mas não, ali funciona como uma cidade normal mesmo, com comida, bebida, lanchonetes e pessoas normais. Ending, que ainda não sabia, pergunta qual é o nome do prota, que pensa um pouco, mas acaba respondendo. Ending começa a explicar como funciona o local. Ele diz que o lixo não é a única coisa que se acumula, as emoções ou ânima também se acumulam, e com o tempo elas se transformam em energia, causando vários fenômenos. Um dos fenômenos são as feras maculadas, que atacam sem dó todos os humanos que cruzarem os seus caminhos. Normalmente elas ficam no lixão, mas de vez em quando uma ou outra fera aparecem nas cidades também. Rudo questiona se não era mais fácil fortalecer ainda mais as cidades. Ending discorda e diz que os seres humanos não foram feitos para ficarem presos. O prota concorda. Ending continua explicando que armas normais não matam as criaturas, porque os núcleos delas são feitos de emoções, e que o prota pode derrotá-las utilizando as luvas dele. Ele explica que quando você cuida de uma coisa por muito tempo, com muito carinho e amor, elas começam a abrigar ânima. Eles chamam essas coisas de utensílios personalíssimos e são as únicas coisas capazes de derrotar as feras maculadas. E pessoas que são capazes de extrair e utilizar esses utensílios são conhecidos como Givers. Ele explica que tanto ele quanto o Rudo têm esses poderes, e resumindo, ele faz parte dos Zeladores, que é um grupo de Givers que combate essas criaturas. Rudo meio que quer fazer uma barganha. Ele pergunta se por acaso aceitar ser um zelador, Ending explicaria para ele como voltar lá pra cima. Mas Ending corta o barato de Rudo, dizendo que não faz a menor ideia, mas se alguém pode saber de alguma coisa, é o chefe dele. Então Rudo imagina que tem que entrar de qualquer jeito para se aproximar do chefe e conseguir essa informação. Ending pergunta onde ele conseguiu as luvas. Rudo diz que foi de seu pai quem as deu, e é a única lembrança que tem dele. Ending responde que é por isso que ele cuida daquelas luvas velhas e surradas tão bem, e aconselha o prota a nunca deixar de cuidar das luvas. Nessa hora o prota começa a lembrar de Hector e começa a querer chorar. Ele é interrompido por Ending, que recebe uma ligação e diz que o curso introdutório à superfície acabou e que ele tem que ir. Rudo se levanta, pede desculpas e agradece Ending por tudo o que tem feito até agora. Nessa hora, Ending joga uma trouxinha de dinheiro pro Rudo e diz para ele não gastar tudo. Rudo não acredita em tanta bondade, mas Ending diz para ele não se preocupar, já que o dinheiro vem da venda das roupas desse celestial dele. Nessa hora, toda a gratidão foi pro ralo. O prota fica pistola e ameaça dizendo que ainda vai acabar com ele. Ending retruca, falando que não tinha como usar aquelas roupas ali, e afirma que vai se encontrar com o treinador dele. O prota ainda está pistola e pensa que assim que conseguir um jeito de voltar ao paraíso, vai deixar os zeladores. Nessa hora, ele, que estava distraído, perde a grana para um gato malandro, que pega o saco de dinheiro e sai correndo. O prota não perde tempo e vai no embalo atrás do safado. O gatinho malandro continua correndo e Rudo segue no encalço dele. Durante a perseguição, o prota pega um galho que estava encostado na parede. Nessa hora, aparece um cara comendo uma barrinha de chocolate, e quando o gato dá uma bobeada, Rudo consegue parar ele. Rudo tá lá passando um perrengue danado para pegar a sua grana de volta, quando de repente o cara do chocolate aparece dizendo para ele devolver que aquilo é dele. O prota fica sem entender nada e retruca dizendo que a grana é dele. O cara diz que ele está se referindo ao galho seco e não ao dinheiro. O cara pega o galho seco de volta e estranhamente dá uma cafungada nele. Então o negócio começa a se transformar e vira um bastão. O maluco chama ele de bastão do amor. Nessa hora, Rudo começa a suar e percebe que esse cara também é um zelador. O doidão ataca ele e diz que quando ele for roubar algo valioso de alguém, tem que estar preparado para as consequências. Ele já sabe que o malandro que ele está atacando é o Rudo que o Ending tinha falado, e diz que se chama Zankan e vai ser o treinador dele, mas não esperava que logo de cara já teria que dar uma lição tão básica pro prota. Rudo diz que só pegou o galho para capturar o gato, mas Zankan parece não querer ouvir e diz para ele ir lá reclamar com o pai dele, que não o educou direito. Nessa hora o prota ficou pistola por ele ter falado do Hector dessa forma, mas ele começa a se lembrar de algo que o seu pai falava para ele, que em momentos de conflitos ele devia manter a calma e tentar se colocar no lugar do outro para tentar entender o que a outra pessoa estava sentindo, e é o que ele fez. Ele se desculpa e diz que não teve a intenção de roubar o bastão dele, que nem sabia que era algo tão valioso assim. Nessa hora, Zankan desativa o bastão e se desculpa também por perder a linha. O bastão é o seu tesouro mais valioso, por isso ele ficou tão puto. Rudo fica espantado, pois é a primeira vez que ele consegue sair de uma situação dessas, e do nada o cara começa
começa a conversar com ele numa boa, parecendo até ser outra pessoa. Ele pergunta qual é o utensílio personalíssimo do Prota, que diz que acha que são as suas luvas, mas que ainda não sabe ao certo. O cara continua falando e o Prota percebe que ele está sorrindo, então ele lembra de mais uma coisa, que ele deveria sorrir mais para desfazer aquela cara amarrada dele, mas essa não vai ser uma boa decisão. Zangan pergunta por que ele decidiu entrar para os zeladores. Nessa hora ele lança um sorriso muito bizarro e com uma voz bem estranha diz que só vai ficar com eles até descobrir uma maneira de conseguir os seus objetivos. Zangan ficou putaço com a cara feia dele, pergunta por que ele estava fazendo aquela cara esquisita, se ele estava zombando dele. Rudo não entende, diz que praticou muito e que provavelmente esse foi o melhor sorriso dele até agora. Rudo imagina que tem que abrir menos os olhos e mostrar menos os dentes, e mano, ele conseguiu deixar pior do que já tava. E dessa vez o cara ficou pistola de verdade, chamou ele de maluco. O Prota não gostou, perguntando o que tinha de errado no sorriso dele, então Zangan faz pouco caso e diz que o objetivo dele não deve valer porcaria nenhuma. Nessa hora o Prota ficou putaço, ele não admite que alguém fale assim dos objetivos dele, então ele pega o que parece ser uma barra de ferro no lixo e se prepara para lutar. Zangan diz que na hora que viu ele já sabia que os dois não iam se bicar, mas fica impressionado quando percebe que o poder de Rudo é transformar qualquer coisa em um utensílio personalíssimo. Nessa hora ele entendeu o motivo de N dizer que ele tem um grande talento, mas que se a única coisa que ele tem for talento, não vai ser o suficiente. Do nada, o seu bastão cai do céu na direção do Prota, que consegue desviar. Ele parte pro ataque, e Rudo, que não tem muito as manhas ainda, vai desviando. Rudo quase acerta ele, resvalando no rosto dele com sua arma, mas Zangan acaba quase afundando o Prota no chão, com uma lapada seca em cheio na costa do coitado. O cara do bastão percebe que ficou alguma coisa no seu rosto, e quando cheira, entra em desespero. Tudo porque o utensílio do Prota é um desentupidor, e está cheio de merda na ponta. Rudo não entende nada e vai pra cima, jogando merda pra todo lado. Zangan fica desesperado, desviando de qualquer jeito da merda que o Prota joga a cada ataque e sai vazado dali. O Prota não entende nada, mas vê que está funcionando e vai atrás do zelador. Os dois seguem correndo que nem dois malucos, e quando o zelador se atrapalha com o gato que atravessa sua frente, Rudo aproveita para dar o golpe mortal. Ele pula e joga bosta pra todo lado, acertando Zangan em cheio, que fica em choque e dá um grito desesperador. Andrew está andando de carro e avista Rudo sentado na calçada. Ele chega mais perto e vê Zangan também jogado, sem reação nenhuma. Parece que ele tá em choque ainda. Ele pensa que os dois viraram amigos, mas pouco tempo depois aparece ele chorando de tanto rir, quando descobre que os dois estavam lutando, jogando bosta pra todo lado. Zangan está morrendo de vergonha, e Rudo não acredita que deu uma de bonzão, mas no fim só estava esparramando merda pra todo lado. Andrew continua tirando sarro dos dois, mas segundo ele, apesar dessa desavença, Zangan vai continuar sendo o treinador do Rudo. Ele diz que o Zangan é o melhor de todos eles para controlar um utensílio personalíssimo, e que o Prota pode aprender um monte de coisa com ele. Nessa hora, Zangan fica todo cheio e começa a rir que nem um bocó. Atrás tem mais uma zeladora, ela se chama Ryoko, e só agora Andrew percebeu que ela estava ali. Ela diz que está curiosa, pergunta pro Prota se é ele quem é o tal do Rudo. O Prota aparenta ter uma vergonha tremenda quando se trata de mulher, e confirma que sim. Ela pergunta se o cabelo dele é descolorido ou se é natural. Ela diz que o cabelo dele é muito maneiro e percebe que é natural. O Prota fica sem reação e parece não acreditar que tem uma mulher brincando com o cabelo dele. Eles deixam a cidade e vão em direção ao quartel-general dos zeladores. Após jogar bosta pra todo lado e conhecer mais dois zeladores, Rudo está com essa galera em direção ao quartel-general. Ele segue pra lá, imóvel, com uma cara de tonto, tudo porque tem uma mulher mexendo no cabelo dele. A equipe de zeladores está a caminho do quartel-general. Ryo ainda está passando a mão no cabelo do Prota, que está paralisado e não esboça reação nenhuma. Enfim, eles chegam no quartel. Rudo só pode estar fedendo, porque tem duas beronhas que não param de seguir ele. Eles entram no prédio, Ryo se despede e o Prota está preocupado se mais tarde ela vai continuar passando a mão em seu cabelo. Engin apresenta a recepcionista do local, que é bem sem vergonha por sinal. Antes da galera chegar, ela estava olhando umas revistinhas meio suspeitas, e depois que eles chegam, ela nem liga e continua olhando. Ela se chama Semil, e sempre que Rudo chegar, ela tem que dar uma olhadinha nele. Ela mata as duas moscas utilizando um garfo, e os dois panacas ficam de boca aberta. O utensílio personalíssimo dela é o óculos, e ela utiliza para analisar qual a verdadeira natureza da pessoa. Então, sem perder tempo, ela começa a analisar a do Rudo. Ela viu alguma coisa estranha, hein? A recepcionista ficou um tanto assustada, e Annie pergunta o que ela viu. Ela dá uma desculpa e diz que ele tem um bom físico e uma boa sintonia com o seu utensílio personalíssimo, mas que ainda não sabe utilizar os poderes de forma natural, e vai precisar de treinamento para isso. Andy questiona se foi só isso mesmo, então ela diz que também viu que tem merda no pescoço dele. Ah, então tá explicado as duas moças que não paravam de seguir ele. Andy cai na risada e diz pro Prota parar de ficar brincando com merda por aí. Rudo retruca, dizendo que não estava brincando com bosta. Andy se despede de Semil e vai apresentar Rudo ao chefe deles. Ele percebe que tem alguma coisa errada e que provavelmente Semil está escondendo. Os dois estão a caminho da sala do chefe. Andy vai explicando pro Prota que os zeladores têm várias funções, como combatentes, faxineiros, recepcionistas, dentre outros, e que no total eles são mais ou menos em 100 pessoas. Mas, dependendo da onde é a missão, eles ficam espalhados em diversas bases, e por isso é muito difícil eles ficarem reunidos todos juntos. Ele fala pro Prota se apresentar pra galera, que provavelmente deve ter pouquíssima gente ali. Assim que Andy abre a porta, até ele se surpreende. Parece que todos os zeladores resolveram
aparecer. Ele fecha a porta e diz que é melhor deixar para um outro dia. Andy diz pro Prota que falou com ele sobre os utensílios personalíssimos porque ele precisava saber, mas que de maneira alguma ele deve perguntar pro chefe qual é o item personalíssimo dele. Ele diz que nem os zeladores sabem qual é e que nem sabem se ele realmente tem poderes, mas mesmo assim todo mundo segue ele. Parece que ele é um cara muito forte e um líder de extrema confiança. Ele chega na porta da sala do chefe e fica aquele suspense danado para abrir a porta, e quando finalmente entram, o chefe não está lá. A recepcionista diz que esqueceu de avisar que ele saiu em um serviço externo e que deve demorar para voltar. Andy diz que quando ele sai, ele demora a voltar e que sem ele ali não tem como Rudo ser um zelador. Ryo aparece dizendo que seria interessante o Prota acompanhar eles na missão para ver como a parada funciona, como um aprendiz mesmo. Ela completa chegando bem pertinho de Rudo, dizendo também que quer muito conhecer ele melhor, que mais uma vez fica paralisado com uma cara de pamonha sem reação nenhuma. Rudo, essa tá no papo, hein? Semil começa a explicar a missão. Parece que uma cidade perto da zona poluída relatou que tem algumas feras maculadas perto da barricada da cidade e gostaria de solicitar uma limpeza. Rudo questiona sobre o que é a zona poluída. A recepcionista dá uma invertida em Andy, que não explicou isso pra ele ainda. Andy diz que falou pro Prota que tudo era basicamente lixão, então ela chama o Andy de Zé Ruela e começa a explicar pro Prota. A superfície é dividida em duas zonas: a zona segura, onde ficam as cidades e as pessoas vivem, e a zona poluída, que é onde ficam os lixos acumulados e as feras maculadas. Ela ainda diz que dentro das zonas poluídas existem as zonas proibidas. No momento tem 6 no total. Essas zonas são extremamente poluídas e abrigam as feras mais difíceis de serem derrotadas. Semil diz que é um milagre o Prota estar vivo, porque ele caiu em uma zona proibida e a maioria morre instantaneamente assim que chega lá. Ela diz que ele teve muita sorte de Andy ter achado ele. Ela ainda pergunta pro Andy o que ele estava fazendo lá, que responde que estava apenas passeando. Ela deixa essa história de lado e completa as informações pro Prota de que em uma zona proibida ele deve sempre usar máscara, porque sem ela ele vive no máximo por uns 15 minutos. Eles chegam na zona poluída. Ryo diz que a missão de certa forma é bem tranquila, mas para ele prestar atenção em tudo, na maneira como eles trabalham, e lança uma piscadinha para ele. O Prota mais uma vez ficou sem graça e ele começa a refletir sobre o abismo. Ele sempre imaginou que era aquilo mesmo, mas que nunca passou pela sua cabeça que teria pessoas morando ali. Ele ainda questiona se o pessoal do paraíso sabe disso. De certa forma, ele fica encantado com essa zona poluída, pelo tanto de coisa boa que tem para consertar ali. Ele reflete que vai levar tudo para casa, mas acho que não vai rolar não, hein? Tem mais 3 acompanhando Rudo e Ryo, e ele pergunta para ela quem são eles. Ela explica que eles são auxiliares dos zeladores, que apesar de não terem poderes, são essenciais e de extrema ajuda nas missões. Um deles se apresenta e estende a mão para cumprimentar Rudo, que vai na inocência. Coitado, o cara tem uma força enorme nas mãos e quase faz purê da mão do coitado. A Ryo também sabia disso e só depois que diz que esse cara tem uma força enorme nas mãos, que ele é capaz de até amassar as armaduras das feras. O Prota, que está caído no chão, fica pensando se vai conseguir acompanhar essa galera, mas que não tem jeito. Se ele quiser respostas, vai ter que aprender e colaborar. As feras enfim aparecem. Rudo já começa a surtar, porque tem um monte. Ryo, que parece estar em Nárnia, diz para ele não se preocupar, e que ele deu sorte, pois essas são bem fracas, ideais para ele ver como as coisas ali funcionam. Rudo repara que essas são bem mais fracas mesmo do que as que ele viu logo quando caiu, e que essas até parecem animais. Aí do nada aparece um bando mais forte. Rudo já começa a surtar de novo, e Ryo mais uma vez pede para ele ficar tranquilo. Nessa hora a barricada vai pro saco e o Prota diz que ficar tranquilo o quê, minha filha? Já até arrebentaram a barricada. Ele sugere que eles peçam reforço, porque o tanto de fera que tem não parece brincadeira. Ryo diz que essas são uma evolução das outras e que são um pouco mais fortes, mas que continuam sendo uma ótima opção para treinar novatos. Ela ainda diz que se eles acabarem logo com a missão, poderão ir embora mais rápido e sugere fazer uma festa de boas-vindas ao Prota quando chegarem lá. Ela pergunta o que ele gosta de comer e ele responde que nem é um zelador ainda, mas Ryo insiste, dizendo que dá para fazer uma festa de boas-vindas à superfície. O Prota fica espantado com a calma dela, tipo, como ela fica tão tranquila se o trabalho deles coloca as suas vidas em risco? Ela olha para ele e diz que para ser um bom zelador ou simplesmente morar na superfície tem que manter a calma. Rudo concorda e lembra que Andy é assim também e que vai aprender a relaxar. Nessa hora uma fera enorme aparece e Rudo já tenta pôr em prática suas técnicas de relaxamento. Ele pergunta para Ryo se é assim e ela diz que é mais ou menos. Ela está fascinada com a fera que apareceu, ela nunca tinha visto uma igual àquela. Ela diz que fica feliz quando aparece uma fera assim tão forte para lutar. Essa menina é doida, hein? E que esse tipo não é muito bom para ficar só observando, e o Rudo ainda tá lá, botando as suas técnicas de relaxamento em prática. O utensílio personalíssimo da Ryo é uma tesoura que em instantes depois vira uma tesourona enorme. Essa mina é diferente mesmo. Ela usa a tesoura com os pés e começa a fazer um limpa nas feras mais fracas. Rudo fica de boca aberta e sem entender nada, só porque a Ryo dá um giro com a tesoura utilizando os pés e manda um monte de feras pra vala. O auxiliar diz que o item dela se chama The Reaper e que quando ela transforma o utensílio dela em arma, ela utiliza com os pés e que ele acha uma falta de educação. O Prota pensa que cada um tem o seu jeito de usar as coisas
coisas. Nessa hora o auxiliar diz que sabe que ele está ali só observando, mas para ele não ficar parado. O prota que está moscando ali no meio ia ser atropelado pela fera, mas é salvo pelo auxiliar. Ele incapacita e joga a fera para Ryo, que corta ela no meio. Ela pede para os auxiliares irem jogando as feras para ela, e o prota entende que é assim que os zeladores trabalham. Os auxiliares incapacitam as feras, já que não podem matar elas, e os zeladores dão o golpe final. O pessoal já fez uma bela limpeza ali. Ryo vai enfrentar a fera grandona, e os auxiliares vão despedaçar as menores que ficaram para trás, para não se reconstruírem. Um dos auxiliares é derrubado por uma das feras que estava fingindo de morta. A fera vem para cima para esmagar o coitado, mas Rudo, sem poder nenhum ainda, pula na frente com uma barra de ferro tentando segurar a fera e proteger o auxiliar. Ele diz que vai virar um zelador para conseguir informações e alcançar os seus objetivos. Rudo, que está contendo a fera, diz que não vai ser um ajudante, que só atrapalha e que vai fazer a parte dele. Nessa hora ele aciona os seus poderes e a barra de ferro se transforma numa espécie de gaiola, quase matando o auxiliar que ele estava tentando salvar. O prota fica sem entender nada, ele não sabe como a barra de ferro virou aquela parada doida ali e se pergunta como é que ele utiliza seus poderes. Coitado, tá perdidinho. A sua arapuca já estava cedendo, mas Ryo apareceu mandando a fera pra vala. Ainda assim, ela elogia o prota por ele ter entrado em ação sem pensar para salvar alguém. Ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Ela diz que já cortou a fera com o utensílio personalíssimo dela, mas a fera continua voltando. Ela diz que o monstro ainda continua sendo uma fera maculada e que o jeito é continuar atacando, até ela parar de se mexer. Os auxiliares vão anotar sobre a fera nova que surgiu e avisar as cidades vizinhas sobre o perigo. Rapaz, essa menina é doida mesmo, hein? Ela vai conversando com a fera, pergunta como ela quer o corte de cabelo e chamando a fera de freguês. Ela corta todos os tubos da cabeça da fera e nota que apareceu uma luz bem brilhante no interior do bicho. A fera tenta a todo custo tirar a zeladora dali, mas ela está segurando firme, cravando a tesoura no ponto brilhante que ela viu. A fera vai se esperneando e ataca a galera que estava em volta. Rudo, que neste momento não passa de um saco de cimento, fica imóvel e vai caindo no chão que desabou embaixo dele, com um ataque da fera. Enquanto cai, ele vai lembrando que prometeu voltar ao paraíso e vingar a morte de Hector, mas que ele nem sabe usar os seus poderes e que só está atrasando a galera. Nessa hora, o rapaz do aperto de mão pega ele e o tira do buraco. O auxiliar sai correndo com o Rudo no ombro e diz para ele ficar esperto, que ele não sabe o que deixou o prota paralisado, mas que se ele tem algum objetivo, tem que lutar para conseguir alcançá-lo. A doida da Ryo tá lá arrancando as partes da fera, até que ela vai bem alta e diz que achou o ponto fraco dela, então ela pula em cima da sua tesoura, dando um impulso enorme nela, o suficiente para atravessar a fera e arrancar o que estava brilhando dentro dela, destruindo a besta de uma vez por todas. O auxiliar e o prota chegam até a zeladora, perguntando como ela derrotou a fera. Ela diz que conseguiu derrotá-la quando atacou o treco que estava brilhando dentro dela. Só que isso está muito estranho, porque na verdade o treco era um utensílio personalíssimo, e como aquilo foi parar dentro de uma fera maculada? O sequestrador que Rudo deixou os dedos nos ossos acorda em um lugar desconhecido sem lembrar de nada. Ele diz em voz alta que a última coisa que se lembra foi de ter levado uma surra do menino celestial. Nessa hora tem um cara estranho sentado no sofá, perguntando onde está o celestial. E o episódio termina com Rudo indo em sua primeira missão com a zeladora Ryo e alguns auxiliares. Ele passa um perrengue danado, o coitado ainda não sabe usar os seus poderes e só não morreu porque foi salvo mais de uma vez.